Agora que já sabemos exibir textos em imagens SVG, quer-se então fazer pequenas modificações na aparência do texto. A isto dá-se o nome de estilização. Dá para perceber a diferença entre as 3 letras A da imagem? Cada uma foi desenhada com cores diferentes. Como fazer isso? Toda entidade SVG, como por exemplo textos, é desenhada por meio de 2 características, a fronteira e o miolo. Em inglês, estas são conhecidas como stroke e fill, respectivamente. Cada uma delas pode ser exibida com cores distintas, que o usuário pode modificar. Para o exemplo que acabamos de ver com as 3 letras A, o arquivo SVG continha 3 tags de texto, como pode ser visto. A primeira tag é absolutamente comum. Já na segunda tag, alteramos a cor do fill para none, que significa sem cor, e a cor da fronteira para black. Por fim, alteramos a cor da terceira letra para fill com cor yellow e stroke com cor blue. Agora tente você fazer o mesmo. Em relação a cores, pode-se fazer o seguinte comentário. O atributo stroke vem com o valor padrão none e o atributo fill vem com o valor padrão black. Você pode usar as cores, lembre-se, em inglês, mais comuns nos seus exemplos. Para alterar a espessura do traço, basta alterar o parâmetro stroke width na tag SVG. Note o resultado nas 3 letras A da imagem. Você agora pode ver o arquivo SVG usado para gerar a imagem anterior. Para aumentar o tamanho da fonte do texto, basta alterar os valores no atributo font size da tag. Note o tamanho crescente das 3 letras A sendo exibidas. Para conseguir este efeito, o arquivo SVG deve ficar assim. Basta especificar os valores desejados no atributo font size. Agora vamos mostrar como alterar a família da fonte. Você deve conhecer diversas delas, Verdana, Arial, Courier, dentre outras. Como fazer isso? Como pode-se ver, basta alterar o atributo Font Family para o texto em questão. Fácil, não? Uma estilização muito interessante pode ser vista na imagem. Consegue-se isso usando o atributo Text Decoration. Para o exemplo que acabamos de ver, os valores para o atributo Text Decoration são overline, underline e line through, respectivamente. Como estamos no ambiente web, seria desejável termos o recurso de hipertexto em SVG. Vamos aprender então como utilizar o recurso de âncora. Você está numa página atual, mas quando você clica em algum texto que está normalmente em azul, você é transferido para uma outra página. Isto é exatamente o conceito de âncora. Como implementar isto no arquivo SVG? Vamos criar o seguinte exemplo em SVG. Ao clicar sobre o texto Quero ir para, você quer transferir o usuário para a página w3.org/tr/svg, uma das páginas principais sobre SVG. A tag text deve ficar envolvida pela tag A, que significa anchor em inglês. Na tag de abertura A, você deve informar o sítio de destino, caso o usuário clique. Após o texto, você deve fechar a tag A. Veja o exemplo completo por escrito. Não é tão difícil assim. Agora exercite seus conhecimentos. Exiba a string Como fazer isso com 2 cores diferentes. Após isso, exiba o texto E isso sublinhado e com tamanho maior.